Olá, bem-vindo a mais um quadro Os Seus Direitos da TV AMAI. E hoje conversamos aqui com o capitão Henrique Ribeiro, chefe da seção de direitos da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar. Capitão Henrique já com 34 anos de serviço prestados à Segurança Pública do Paraná e um especialista em direitos. E hoje a nossa conversa é com o capitão Henrique. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tenente Mota. Um bom dia a todos e estamos à disposição ali para responder. E nós vamos hoje conversar então com a primeira pergunta, que é sobre direito de policial militar que está fora de serviço e atende ocorrência. Então o nosso tema hoje é esse. E a nossa primeira pergunta é o seguinte, capitão Henrique. O policial militar fora de serviço pode ou deve atender a ocorrência? Qual é o dispositivo legal que ampara isso? Ok, Tenente Mota. Evidentemente nós somos policiais 24 horas por dia, tá? E nós temos uma lei, ou melhor, um decreto que regulamenta ali o que é o acidente de serviço. Então, mesmo fora da atividade, fora do serviço, fora da sua escala normal, o decreto 5869 de 2005, ele vai definir quais são, como que ele vai delinear as situações dali, o que é o acidente de serviço. Inclusive aquela situação lá do deslocamento da sua casa para o trabalho ou vice-versa. No atendimento à população, numa situação emergencial, mesmo ele estando de férias, licença especial, ele continua sendo policial militar. Ele pode atender as ocorrências e tudo mais? Claro que pode, evidentemente. O que define lá a situação, no caso lá em que ele vem a acidentar-se, e evidentemente acidentar-se em serviço, está no decreto 5869 do ano de 2005. Muito bem. Dentro dessa nossa conversa, a segunda pergunta é a seguinte: e se esse policial militar fora de serviço, fora de horário de serviço, fora de escala, se ele atender uma ocorrência, quais as providências que devem ser adotadas? Veja, Tenente Mota, infelizmente nossas ocorrências são diárias ali e eventualmente acaba se acidentando ou mesmo até falecendo no decurso dessa situação de ocorrência. E como visto ali o decreto 5869, delineando aquelas situações específicas ali do que é acidente de serviço, para que seja comprovada a situação específica, a necessidade de um procedimento, seja do inquérito, seja de uma sindicância e tal, para avaliar as situações respectivas. Posterior à situação, vendo que foi em objeto de serviço a situação específica desta ocorrência e se acidentando, nós temos lá a Lei 14.268, que é do ano de 2003, e corresponde lá, no caso de invalidez, a R$50 mil de indenização. Evidentemente que os R$50 mil existe uma proporcionalidade dentro do que ocasionou a situação, se perdeu um membro ou algo parecido. O que define essa situação específica lá dos percentuais desses R$50 mil? É o decreto 3494 do ano de 2004. E lá um dos seus artigos, através da DIMES, que é a Divisão Médica de Saúde do Estado, vai verificar a situação inerente e qual é o valor correspondente dessa indenização para ele. No caso lá de falecimento, a mesma lei 14.268 do ano 2003, ele vai considerar lá R$100 mil, e é pago lá à viúva, e aos seus dependentes legais. Que a necessidade, como eu falei, do inquérito, do procedimento, avaliando essa situação, seja do vítima lá como inválido, ou seja lá por morte, e quem vai pagar esse valor correspondente é a Secretaria de Segurança Pública. Como proceder nesse caso específico lá, seja de invalidez, ou seja na situação respectiva ali por morte? Vai dar entrada num requerimento padrão, que é um requerimento que está dentro de um dos anexos do decreto 34
94 do ano 2004, vai anexar todos os documentos inerentes que também estão compostos num dos artigos do decreto e encaminhar esse documento através da P1, inclusive, Tenente Mota, as P1s das unidades e seus auxiliares são demandados diariamente com o intuito ali de auxiliar os dependentes ou mesmo aquele policial militar na composição de todos os documentos inerentes. Então, só para fazer um esclarecimento aqui, havendo essa necessidade desse esclarecimento, porque muitas vezes o nosso policial lá na rua, ele sofre esse acidente, acaba morrendo ou ficando em hospital e a sua família não sabe como proceder. Então, o primeiro passo seria procurar o P1 da sua unidade. Exatamente. A P1 da unidade, ela tem a obrigação de auxiliar da melhor maneira possível e mesmo pelo que a própria sindicância, o inquérito, finalizando os documentos inerentes à composição desse seguro, provavelmente estarão compostos dentro da estrutura desse procedimento. Encaminhando-se posteriormente à diretoria de pessoal, em que, através ali hoje o subtenente Soares, lá que nos apoia com o sargento Dudekoski, junto à seção de direitos, elabora toda a documentação inerente e encaminha ao GRHS da CESP. Avaliando essa situação, o GRHS da CESP, eles retornam esse documento quando existem dependentes legais. Se esses dependentes legais foram menores de idade, terão que ter lá o alvará judicial. Só que quando retorna a diretoria de pessoal para dar a ciência a essas pessoas, evidentemente que ele já está deferida essa situação e para compor o alvará judicial. No caso lá, se forem maiores de idade, basta uma procuração por partilha lá feito no cartório, ou o próprio inventário, né, dispondo lá quais são o que compõe a cada um desses integrantes. Lembrando aqui que quando o senhor fala desse alvará judicial, obviamente há necessidade de um trabalho de um profissional da área de direito, um advogado no caso, que precisa tomar a frente disso para fazer a sua representação. Então nós já colocamos aqui a nossa associação, a AMAI, para aqueles que têm essa dificuldade, não precisa contratar advogado, porque esse deferimento, né, essa autorização, ela já está concedida, o dinheiro já está separado e preparado, apenas que a pessoa leve esse alvará judicial para que esse dinheiro seja liberado. E nós temos conhecimento que alguns advogados cobram, tem uma porcentagem da tabela da OAB que é muito alta. Então nós aproveitamos essa oportunidade para chamar esse associado que tem essa dificuldade, que vem aqui até a MAI. Esse serviço é feito de forma gratuita aos nossos associados. Vamos para a pergunta número 3. Se o policial militar atender ocorrência fora de serviço e sofrer algum ferimento, quais são os seus direitos, Capitão Henrique? Ok, Tenente Mota. Nós temos o direito lá ao seguro, né, dos R$50.000 lá, até R$50.000, no caso de inativação da sua reforma, né, certo. A sua promoção, no caso de reforma e o acidente de serviço, né, correspondente ao decreto 5869 de 2005, pelo artigo 64 da Lei de Promoção de Praças, ele será promovido à graduação ou posto imediato, né? Lembrando lá que o oficial ele não possui esta situação específica de reformado ser promovido ao posto imediato, e sim somente o praça, né? Lembrando novamente lá a situação lá do seguro, que deve ter entrada ali junto à diretoria de pessoal da polícia, né? Certo. No caso lá de uma reforma por invalidez e permanente, posterior à edição da própria resolução por parte da SEAP, ele terá
direito também, se for o caso, dependendo da situação específica, de um benefício assistencial que é dado pela própria Paraná Previdência, que é o antigo, na realidade nós tínhamos anteriormente o artigo 92 da Lei 64/17, que ela dizia que 20% em cima do soldo e das gratificações incorporáveis, né, desde que tivesse atendimento médico constante, hospitalização constante, né, deveria compor o seu provento. Certo. E com a lei do subsídio, caiu esse artigo 92, né, pairando somente o artigo 90 e 91 da 64/17/73, que é o nosso Código de Vencimento. O artigo 90 dizendo da integralidade quando é acidente de serviço ou incapacitado por qualquer tipo de trabalho, e o 91 de uma maneira proporcional. Então ele tem direito também a um benefício assistencial, em que ele vai requisitar esse benefício assistencial, hoje em torno de R$900 mais ou menos, do soldado ao coronel e todos os demais servidores públicos, né, que é avaliado pelo Paraná Previdência. Então, o Paraná Previdência, posteriormente em conjunto com a Junta Médica, verificará lá se ele tem direito a esse benefício assistencial. Lembrando também que esse benefício assistencial ele não pode ter nenhuma remuneração lá fora, né? Do contrário, ele acaba perdendo, né? A isenção previdenciária, que ele poderá também solicitar, desde que seja lá uma situação grave, né? Uma doença grave, um acidente de serviço, ele solicitará essa isenção previdenciária, que também é dada entrada junto ao próprio Paraná Previdência. Muito bem. Vamos para a quarta pergunta. Quando o policial militar ele atende a ocorrência e em virtude disso ele vem a falecer, sobra a família. Então a pergunta é: como a família do policial militar que atendeu a essa ocorrência fora de serviço está amparada? Ok. A pensionista e os seus dependentes, né, dará entrada na pensão. Essa pensão, que é pago hoje no valor de 100% do subsídio do posto ou da graduação, ele vai dar entrada lá no Paraná Previdência. Digamos que essa pessoa esteja lá no interior do estado. Ela pode dar entrada no núcleo de educação ou na própria P1 da unidade, que encaminhará esse documento ali, através de malote, ao Paraná Previdência. Junto a isso, nós temos também um seguro, que nós descontamos todos os meses, todos nós, no valor aproximado de 2,08, né, reais, né, no nosso contra-cheque, que hoje dá em torno de R$2.080 ali, que vai ser distribuído ali entre todas as demais pessoas. Esta pensão ela é dividida em partes iguais, tanto a viúva como aos filhos. Se tiver 2 filhos, mais a esposa ali, então ela é dividida em três partes ali. O seguro por morte, que vai dar entrada ali, que é da Lei 14.268 de 2003, com os documentos inerentes no Decreto 3494 de 2004, vai dar entrada também aonde? Pode dar entrada através da P1 da própria unidade, para que não tenha que deslocar até Curitiba. Esse documento ele vai vir para a diretoria de pessoal, na seção de direitos, em que avaliará os documentos, encaminhará ao secretário de Segurança Pública, né, através do GRHS, em que, analisando, encaminhará posteriormente para nós ali, com o deferimento ou o indeferimento, e com esse deferimento, como existe o envolvimento das situações de menores, como foi comentado anteriormente, terá que ter a composição do alvará judicial. Uma das coisas que deve ser dito também é que esta promoção, a graduação ou o posto imediato, no caso lá de uma situação lá da reforma por invalidez anteriormente, ela não é dada de uma maneira automática. Então terá que fazer o devido requerimento. Mesmo sendo reformado por invalidez, né, seja a família ou seja o próprio beneficiário, ele dará entrada também num requerimento apartado, solicitando lá a sua promoção, a graduação posto imediato, junto à diretoria de pessoal e à comissão de promoção de praças. Avaliando a situação,
ele será promovido e, posterior a isto, entrará com uma revisão de proventos no Paraná Previdência, para que eles novamente façam a reformulação da resolução naquela graduação posto imediato. Perfeito. E a nossa quinta e última pergunta: quais as obrigações que o Estado tem para com este policial? No caso do policial que atendeu uma ocorrência fora do horário de serviço. Aí ele tem uma doença, precisa de uma prótese, de uma assistência médica permanente, cuidado de enfermagem permanente, fisioterapia, dietas especiais. Eu queria saber se o Estado ele tem essa obrigação de atender esse policial em todas as suas necessidades enquanto perdurar a enfermidade. Sim, Tenente Mota. Veja só, o artigo 172 a 174 da Lei 1943 de 54, que é o nosso código, já dispõe lá sobre essa assistência. E os artigos 59 a 61 da Lei 6417 de 73, que é o nosso Código de Vencimentos, ele fala lá da situação do Estado ali, em que deverá arcar com as despesas ali de medicação, odontológica também, né? Os aparelhos ortopédicos que houverem necessidade e tal, até a recomposição total desse militar, evidentemente, né? Nós temos vários casos, inclusive, que estão tendo essa gerência, né? O que vai fazer? Vai solicitar, através de um requerimento, a Diretoria de Finanças da Polícia Militar, com todos os documentos atinentes, ali a comprovação dessas despesas, né? Com as situações ali de acompanhamento, situações de medicamento, enfim, todas as situações da fisioterapia, anexará todos esses documentos e encaminhará à Diretoria de Finanças, em que baixará esse documento à junta médica da nossa corporação para avaliar se foi acidente do serviço ou não. Retornando esse documento da JOS para a Diretoria de Finanças, vai para a Secretaria de Segurança Pública solicitando lá o empenho desse montante ali. Nós temos militares ali que, infelizmente, né, todos os meses há necessidade de fazer um requerimento e encaminhar esses documentos inerentes às despesas e tal, para que possa o devido pagamento. Então, no caso, o militar não fica desassistido, todas as despesas que ele tiver particulares para a sua manutenção, para o seu conforto, enfim, para que a sua doença seja menos desconfortável para ele, tudo isso então é provido pelo Estado, bastando seguir esses passos que o senhor acabou de falar aqui. Com certeza. Muito bem, nós terminamos aqui então mais um quadro Os Seus Direitos da TV AMAI. Capitão Henrique, muito obrigado pelas suas respostas.